Aê, glória a Deus, meus amados, minhas amados, bem-vindo de volta. Vamos continuar aí, né? A leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe seu like, dê o seu joinha aí para nós, para ajudar aí a contribuir aí no canal, né? Ative o sininho, aperte em todas para você receber as notificações sempre que for postado um conteúdo novo, né? Você é notificado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o Evangelho do Senhor alcance, né? Várias pessoas aí. E aproveitando também, faça seu comentário, deixe seu comentário aí embaixo que você vai receber lá o coraçãozinho e eu também responderei assim que possível. Amém, amados? Amém, amadas? Fiquem com Deus e vamos ao vídeo? Sempre quando a gente vai começar a leitura do Evangelho, né, a leitura da Palavra de Deus, nós sempre temos que iniciar com uma oração. Então vamos fazer uma breve oração para que nós possamos aí adentrar na leitura da palavra. Amém, amados? Curve sua cabeça, coloque sua mão próxima ao seu coração, em sinal de respeito, e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença para ler da Tua palavra, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para a gente poder ler e compreender o que a gente está lendo. Nós convidamos o Teu Santo e Poderoso Espírito, né, o autor da palavra, para estar conosco durante esses minutos, esses tempos de leitura do Evangelho do Senhor, que nós possamos ser lavados, que nós possamos ser tocados pela Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, amados! Sejam bem-vindos para mais uns capítulos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Então, sem mais delongas, pegue a palavra de Deus aí e abra comigo no capítulo 19. E vamos nos aprofundar um cadinho mais aí nesses 3 capítulos aí, né? Já chegando no finalzinho do Evangelho, próximo aí já à crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos aprender um pouquinho mais do que o Senhor quer nos ensinar através da vida desse doutor que foi investigar, né? Ele mesmo correu atrás, entrevistou pessoas. Por isso que nesse Evangelho do Dr. Lucas nós temos muitas informações novas que não tem nos outros, porque ele foi investigar, ele foi detalhes assim especiais, abençoados que a gente tem, né, visto aí até aqui no capítulo 19. Vamos continuar para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amados? Capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: quem é ele que se hospedara com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus.
Então nós vimos aqui na história do Zaqueu que ele era de pequena estatura, né? Mas ele era chefe dos publicanos. Publicanos, como eu já disse aqui, eram judeus que trabalhavam para os romanos recolhendo impostos dos irmãos ali das aldeias. Então eles eram odiados dos seus compatriotas, né? Eles eram odiados, eles eram chamados de cães. Por isso que sempre quando os doutores da lei, os escribas, os fariseus se referem aos publicanos, eles se referem a eles como pecadores, né? E são muito duros mesmo, porque eles rejeitavam esse povo. E esse Zaqueu, a palavra nos diz que ele era chefe dos publicanos, então ele era rico. Então ele ainda tinha mais ainda condições financeiras do que, vamos supor, o apóstolo Mateus. Mateus também era um publicano. Só que Mateus trabalhava, o Zaqueu era chefe. Então, além deles recolher imposto dos romanos, eles roubavam, né? Eles cobravam um pouco a mais dos seus irmãos para poder eles embolsarem. Então, o Zaqueu aqui, ele escuta que Jesus vai passar, aí ele vê a rota que provavelmente ele vai passar, sobe em cima de uma árvore, e o mestre, quando está passando ali por baixo, ele olha para cima, vê o Zaqueu e já fala logo: Zaqueu, desce daí, porque hoje convém que eu pouse na tua casa. E aí quando Jesus entra na casa dele, os fariseus, os escribas ficam lá tudo balbuciando, né? Reclamando como sempre. Ele entra na casa de pecador e publicano e não sei o quê. E aí ele já, né, fala logo para eles que ele veio foi salvar os perdidos mesmos, porque também eram filhos de Abraão. E o Zaqueu, porque não tem como a presença de Deus estar dentro da nossa casa e não haver uma mudança. Ele, como homem rico, ele declara para o Senhor que ele vai restituir a metade dos bens dele aos pobres, e aquele que ele defraudar, ele vai se arrepender e vai devolver 4 vezes mais. E o Senhor Jesus, conhecendo a natureza do coração dele, diz: eis que esta noite chegou a salvação nesta casa. É lindo, amados, quando a gente recebe nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós abrimos as portas da nossa casa para receber o Mestre do nosso coração e da nossa vida, para mudar a nossa história. Amém, amados? Versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes e ceifa o que não semeastes. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Saibais que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não pusestes o meu dinheiro num banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á,
mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, né, os escribas, os fariseus estão ali criticando o Senhor Jesus, e ele conta essa parábola que ele distribuiu 10 minas para 10 pessoas, e depois ele se ausentou, né, que ele vai morrer, e quando ele voltar, que já tiver tomado posse do reino, que ele iria morrer, depois ia subir aos céus, sentar à direita do Deus Pai, e quando ele voltar, ele vai inquirir daquele que está vivo e em que foi dado os talentos para o reino de Deus, o que ele fez. Então ele declara, não, Senhor, o Senhor me deixou uma mina e ela se rendeu 10. Ele então vai ser honrado no pouco, também vai ser honrado no muito, né? E coloca ele para tomar conta ali de 10 cidades, e de 5, e aquele que simplesmente não fez nada com o que foi lhe dado, ele manda que tomem dele a mina que foi dada e coloca ele num cárcere, e aquelas pessoas que o rejeitaram, ele manda que tragam eles lá e os matem, né? Ou seja, eles serão lançados no fogo eterno, né? Que é todo aquele que rejeitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Então nós temos que abrir o nosso coração, e aquele que foi chamado, aquele que está nos caminhos do Senhor, na seara de Deus, pegar aí os talentos que tem e trabalhar com ele para ganhar almas para o reino de Deus, que é o que importa. Amém, amados? Versículo 28. E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam, segundo eles lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa e a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Olha como é poderosa esta mensagem de Jesus. Ele manda os discípulos pegar o jumentinho que estava amarrado e trazer para ele entrar em Jerusalém como rei dos judeus. Só que um rei humilde, um rei de amor, um rei que está trazendo cura, libertação ao povo cativo das mãos de Satanás. Ele entra na maior humildade possível, né? Em cima de um jumentinho que jamais foi montado por homem nenhum. E então seus discípulos começam a clamar em alta voz, glória a Deus nas maiores alturas, né? E paz na terra aos homens. Então os fariseus loucos da vida repreendem, manda aí que os seus discípulos se calem, olha o que eles andam falando aí. E aí o Senhor Jesus fala, uma coisa eu tenho para dizer para vocês, se eles se calarem, Deus sucederá as pedras para clamarem a glória do Senhor. Então Deus é tremendo e Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, com a loucura que for para o homem, mas para Deus é tudo natural. Por isso que nós devemos continuar confiando, por isso que nós temos que continuar buscando a esse Deus e segurando nas mãos dele para que nós possamos vencer as nossas dificuldades e através da nossa vida, da nossa humildade, do nosso amor,
o amor de Jesus alcance muitas outras pessoas. Amém, amados? Versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Jesus entrando em Jerusalém, ele olha para a cidade e diz, né? Uau! Virão dias agonizantes para vocês, pois chegará o inimigo, montará trincheiras ao redor de vocês todos, e eu digo para vocês, não sobrará pedra sobre pedra, nem sobre ti, nem sobre os teus filhos que estiverem aí dentro, morrerão muita gente. E ele diz, né, que quem dera se eles reconhecessem, né, a oportunidade que eles estavam tendo de ter Jesus ali com eles e eles reconhecerem ele como Filho de Deus. Mas não vai ser assim, eles não reconhecerão, muito pelo contrário, crucificarão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E depois eles vão pagar o preço. Essa profecia acontece no ano 70 da era cristã, quando o imperador Tito cerca, né, Jerusalém, e ali fica uns meses cercando eles, e alguns morrem de fome, outros morrem de peste, e outros morrem, né, por causa que eles começam a jogar lanças lá dentro, flechas com fogo, e vai muita gente morrendo, e até quando eles conseguem entrar e eles derrubam a cidade, tocam fogo em tudo e matam muitas pessoas. Versículo 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Os escribas e os fariseus sempre armando, tentando tirar a vida de Cristo, mas eles tinham medo do povo, que cada vez que ouviam ao Senhor, eles ficavam dominados pela palavra de Deus. Como nós vemos aqui, né? O Deus, quando ele falava, o coração do povo entrava em júbilo e muitas pessoas ficavam assim, extasiadas, encantadas com o poder da palavra do Mestre. Lindo demais. Então, vamos para o capítulo 20. Aconteceu que daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram destes termos: dize-nos, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Então, do céu ele dirá, por que não acreditais nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então o Senhor Jesus lhes respondeu: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir passou Jesus a proferir ao povo uma parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo inconsiderável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio.
Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também estes, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre a quem ela cair será reduzido a pó. Ou seja, o Senhor Jesus conta uma parábola para aqueles corações duros, para aqueles homens ciumentos, invejosos, né? Que ficavam perseguindo ele porque tinham reconhecimento, tinham conhecimento, falavam muito da lei de Deus e tal, e como eles viram que Jesus estava ganhando muita notoriedade no meio do povo, eles queriam banir Jesus porque Jesus estava chamando mais atenção do que eles. E o Jesus diz para eles essa parábola aí, que o homem arrenda a vinha, né, e fica muito tempo fora. E depois ele envia os seus servos para cobrar. Esses aí são do Antigo Testamento, os profetas que Deus mandava para avisar eles: olha, vocês têm que voltar para os pés do Senhor, vocês têm que permanecer isso. E eles pegavam os profetas e matavam. Então, aquele dono da vinha diz, né, por fim: eis que eu mandarei o meu filho amado, né? E ele enviou o Senhor Jesus. E o que eles vão fazer? O que eles pensam? Eis que ele manda o herdeiro, então vamos mandar o herdeiro e a herança será nossa. E a palavra aqui nos diz que eles tiram o herdeiro para fora de Jerusalém. Isso é Jesus já falando para eles a maneira que haveria deles matá-lo, porque Jesus não morre dentro de Jerusalém. O Gólgota, né, o local da caveira, onde ele vai ser crucificado, fica fora de Jerusalém. Então eles vão tirar Jesus de Jerusalém e vão matar ele fora, querendo receber a herança. Então Jesus faz esse alerta aí para eles, e eles dizem: não, que isso não aconteça, porque eles sabiam o que Jesus estava afrontando eles, né? E Jesus fala o que diz, né? Se a pedra angular que foi rejeitada, a pedra angular é uma pedra fundamental, ele está vindo para trazer o fundamento do reino de Deus aqui na terra. Então, aquele que rejeita ele, e cair sobre ele, né, como eles estavam fazendo, caindo sobre ele para rejeitá-lo, para matá-lo, eles serão dizimados, mas aquele em quem Jesus cair em cima será estraçalhado. É isso que ele quer dizer com essa parábola. Amém, amados? Versículo 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes a mão, pois perceberam que, em referência a eles, disseram estas parábolas, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então, o consultavam dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributos a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é esta esfinge e essa inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes respondeu Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Ou seja, amados, de todos os jeitos eles tramavam para pegar Jesus no contrapé.
né? Porque aqui, se Jesus falasse que eles tinham que se dedicar apenas a Deus, que eles tinham que respeitar somente a Deus, buscar a Deus, pagar tributo à igreja, não deviam dar nada a César, ele estaria indo contra a lei romana e ele ia ser castrado por causa disso. Então, Jesus, já conhecendo o coração deles, eles já chegam querendo enganá-lo, né? Chamando ele de mestre. Então, Jesus vai e mete essa na lata deles aí. Me dá aí um denário. O que é que está aqui? De quem é essa esfinge aqui nessa moeda e essa inscrição? É de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quebrou eles no meio, que eles jamais esperavam uma resposta tão sábia daquela ali. E eles tiveram que se calar. Amém, amados? Jesus é tremendo, maravilhoso. Versículo 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição, perguntou-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixado filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filho. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, não se dão em casamentos, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, ou são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Aqui nós vimos nessa passagem os saduceus que não acreditavam na ressurreição, e já estavam se falando, né, da ressurreição de Cristo no terceiro dia, falaram para ele: a lei de Moisés diz que quando um homem casa com uma mulher e esse homem morre e não sucedeu filho, né, ou seja, ele morreu e deixou uma viúva sem filhos, a lei de Moisés dizia que o irmão dele tinha que casar com aquela mulher. E se eles tivessem filhos, o filho seria do primeiro marido dela, para dar continuidade à descendência dele, né? Aí eles nos contam que existiam 7 filhos numa família. Um casou com a mulher e morreu, sem deixar filho. O segundo assumiu ela, morreu também. E o terceiro do mesmo jeito. E assim sucessivamente até o 7º filho. Essa mulher devia ser uma viúva negra, né? Porque casar com os 7 filhos e os 7 filhos morrer e ela ainda ficar viva, a palavra nos diz que depois que ela morreu, e ainda morreu sem filho do mesmo jeito. Então eles questionam Jesus. Na ressurreição, né, quando eles, né, ressuscitarem, de quem essa mulher será esposa, já que ela foi desposada e casou com os 7? Então Jesus fala: aqueles que tiverem a sorte, a oportunidade de ressuscitar no dia da ressurreição, então esses aí, hoje a gente se casa e nos damos em casamentos, porém na ressurreição nós seremos como anjos do Senhor e como filhos de Deus. Não existirá mais casamento, porque também não existirá mais a morte. Então, como nós sabemos que anjos são seres assexuados, eles não têm sexo, nós também seremos assim. Viveremos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, essa loucura que muita gente tem aí de paixão pela esposa, pelo marido, por filhos, né? Eu vou morrer porque eu vou encontrar minha esposa. Eu vou morrer porque eu vou encontrar meu filho. Eu vou morrer porque eu vou encontrar meu marido e não sei o quê. Se morrerem dignos da salvação eterna,
não vai ser assim, né? Lá do outro lado nós seremos todos filhos de Deus. Não existirá mais o desejo carnal, nem a loucura de um ficar desejando o outro acima de toda coisa, aquela coisa toda maluca, não. Ali sim é o reino de Deus que vai reinar. Nós vamos amar uns aos outros, né? Com o amor verdadeiramente fraternal, com o amor de Cristo. Amém, amados? Versículo 41. Mas Jesus lhes perguntou: como podemos dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi se chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Ou seja, aqui o Senhor Jesus, né, eles questionam Jesus, como é que Davi diz lá no Salmo, meu Senhor, renderei graças ao meu Senhor, que é o meu Senhor. Ali é Davi reconhecendo que Deus tem um filho, né? E que ele sucederia a linhagem de Davi, uma linhagem eterna. O Senhor Jesus, quando assumiu o trono, ele vai assumir o trono, né, da linhagem de Davi. Por isso que ele diz: direi ao meu Senhor que colocarei ele por estrado dos meus sujos, os meus inimigos por estrado dos meus pés. Ou seja, ele está já reconhecendo o Filho de Deus como Deus, que já estava antes de nascer. O Senhor Jesus já era, e ele está falando que o Senhor Jesus, né? Olha aqui, vamos entender aqui com calma. Até que eu ponho. Mas o Senhor Jesus perguntou: como podem dizer que Cristo é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro de Salmo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Então, disse o Senhor ao meu Senhor. Senhor Jesus questionando a eles. Então, seja, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Deus Pai, né, ao Deus Filho: senta-te à minha direita. E ele já reconhecia por revelação do Espírito Santo, né, de Deus na vida de Davi, que Jesus haveria de vir para suceder, mesmo ele sendo filho de Deus. E ele diz ainda aos seus discípulos, né, aguardai-vos do fermento dos escribas, porque gostam de andar com vestes talares. Vestes talhares é aquele vestidão longo, né, cheio de detalhes, que as pessoas olhavam de longe, enxergavam eles e já falavam: ah, lá vem o doutor da lei, o conhecedor, o escriba, né? E eles se aproveitavam das viúvas, porque iam na casa delas dizendo que iam fazer oração, só que eles iam próximo dos horários de alimentação, de almoço, de janta, e ficavam sob pretensão de orações longas, esperando comida, né? Tirar o que por pouco que eles já tinham. E aí, Jesus diz aqui que a condenação para eles vai ser mais rigorosa do que eles imaginam. Então, esta é a pequena passagem de Deus aqui para nós. Amém, amados? Vamos ao capítulo 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem ofertas no gasofilácio. Ouviu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que a todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, mas, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A parábola, né, da viúva aqui pobre, Jesus está
com os discípulos lá na frente do templo, tem um gasofilácio. O gasofilácio é onde se deposita as ofertas, os dízimos. E então ele, observando um monte de rico colocando dinheiro lá, e ele vê uma senhorinha, vai lá com 2 moedinhas e joga lá dentro, e ele dá o ensinamento aos discípulos. Se o dízimo e a oferta tivesse sido banido do Novo Testamento, ao invés do Senhor Jesus dar o exemplo desta viúva para os seus discípulos, ele tinha criticado ela, que ela estava jogando dinheiro fora. Porém, ele diz o quê? De todo o seu sustento, de todos esses aqui que deram, eles deram do que sobrava, mas esta viúva deu tudo o que ela tinha. Ela deu todo o seu sustento. 2 moedas que ela tinha, ela depositou tudo, ou seja, a confiança dela estava literalmente, totalmente voltada para Deus, que Deus era que sustentava ela. Então ele ensina a eles, ela deu muito mais do que esses outros que jogaram dinheiro aí à vontade, mas era do que sobra deles. E ela deu do que ela tinha. Então ela fez um verdadeiro sacrifício para chamar a atenção de Deus. E Jesus dá esse exemplo para eles aí. Ele não repudiou, ele muito pelo contrário, ele engrandeceu o ato daquela mulher. Amém, amados? Então por isso que é importante nós dizimarmos e ofertarmos. Versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus, vedes estas coisas? Disse, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu também. Chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e de revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de rei e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Uau, isso aqui é forte demais. Né? Jesus fala para os discípulos, né? Eles falam, olha como o templo está ornado, está bonito, e ele diz, pois eu digo o seguinte, haverá o tempo em que haverá perseguição sobre vós. Vocês lembram que lá atrás, no capítulo anterior, ele fala de Jerusalém, quando ele está entrando em Jerusalém, que não ficará ali pedra sobre pedra, que eles serão cercados, que eu falei para vocês, que isso acontece no ano 70 da era cristã, a média aí de 30 e alguns anos depois da morte de Jesus. Jesus morre com 33, 75, então ele vai estar ali por volta de 37 anos já que ele morreu, aí acontece o cerco, né? E alguns fugirão, e ele diz que muitos serão entregues pelos seus próprios familiares, porque haverá uma perseguição muito grande aos cristãos nesta época, né? E os discípulos vão estar encabeçados ali. E ele diz, quando vocês forem presos e forem levados na frente de tribunais, né, de sinédrios, de reis, não ficais preocupados com o que haveis de falar, porque eu vos darei boca. Eu quero dizer isso, que o Espírito Santo que vai tomar eles e vai falar, vai entrar em defesa deles e do próprio Senhor Jesus através da vida deles. E ele diz,
não desfaleceis, não desistis por causa da dificuldade, sereis entregues por pais, por mãe, por amigos, por parentes, né? Porque eles vão ser pressionados. Ou vocês falam onde é que eles estão, vocês morrerão. Então as pessoas vão entregar, né, os outros. Não, ele está ali em tal lugar, e eles vão ser presos e vão ser mortos por isso aí. E o que ele diz? Pela sua perseverança é que ganharás a tua alma. Ele está falando isso naquele tempo, amados, para os discípulos dele, que eles vão passar por aquilo ali. E eles passaram. É por isso que ao longo da história, toda vez que aconteceu grandes perseguições aos cristãos, a gente ouve relatos, lê relatos, encontra relatos, escuta relatos de cristãos que morriam assim com semblante tranquilo, porque eles tinham certeza no seu coração, colocado pelo Espírito Santo de Deus, já que eles estavam sendo perseguidos pelo nome do Senhor, que eles estavam fazendo a coisa certa e que eles estavam morrendo em nome de Deus, e que a salvação aguardava eles ali. Então eles não, na hora ali, né, eles estavam tranquilos e serenos. Isso acontece quando existe perseguição e morte em nome de Jesus. Então nós temos que permanecer firmes, do mesmo jeito que eles permaneceram. Nós temos sorte que aqui no Brasil não existe, né, uma perseguição tão grande contra os cristãos, então nós temos muito tempo para ficar aí, até pensando besteira, porque quando tem perseguição, quando tem dificuldades, é que a gente sai da zona de conforto, vai buscar o Senhor, vai orar, vai jejuar, né? E vai se entregar e buscar mais comunhão com Ele e presença dEle lá. Então a gente não tem que ficar assustado quando um cristão morre de uma maneira assim, estúpida. A gente ficar questionando por que deixou um pastor morrer daquele jeito ali, uma mulher de pastor e tal. O jeito que a pessoa morre não importa. Não importa que Deus está chamando, Deus está recolhendo. Agora, para nós que ficamos, fica a mensagem que o poder das trevas está aí, né? No mundo, dominando o mundo, a maioria do mundo e a maioria das pessoas. E nós que somos diferentes temos que permanecer segurados nas mãos de Deus. Amém, amados? Versículo 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próximo a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até os tempos dos gentios se completarem. Jerusalém será pisada por eles. Como eu falo para vocês, nessa era 70 aí, quando Tito invadir lá, muitos cristãos morrerão. Então eles vão de Jerusalém. Então quem estiver na Judéia, não entra em Jerusalém. Quem estiver fora da cidade, não entra, vaza, porque o exército, né, romano vai cercar Jerusalém e vai ter muita morte e desolação. O historiador Flávio Joséfo nos diz que naquela época lá serão crucificados, será gente tocada a fogo na cruz vivo, será gente empendurada, enforcada, e depois terá o corpo incendiado, e vai ser uma média de um massacre de 1 milhão de judeus. E aí, a partir daí, né, aqueles que conseguirem fugir serão dispersos pelo mundo todo, e Jerusalém será pisado pelos gentios a partir daí, né, que os romanos vão dominar, e os gentios, o que é o gentio? É o povo que não faz parte do povo de Deus. Vai tomar conta de Jerusalém, vai andar de um lado para o outro, até a era que acabar, passar a parte dos gentios, para que o povo de Deus retorne. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então
se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerdes estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Depois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé, na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias em templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Jesus está alertando aqui aos seus discípulos para permanecerem firmes, né, nos caminhos do Senhor, se preservando aí do fermento dos fariseus, dos escribas, né, das coisas do mundo, e que essas coisas vão acontecer até a vinda dele, que ele vai voltar, né, vai acontecer, eles vão para o mundo, aí o evangelho vai ser pregado, né, e vai espalhar por toda a terra, e quando ele vir que os sinais seguirão nos céus e na terra, e serão sinais que o cristão que estiver vivo na época, né, ele vai ter a certeza de que é a volta de Jesus. Se vier qualquer um na terra e falar: eu sou o Cristo, eu vi ele ali, eu vi ele acolá, não acrediteis, porque quando ele vier, ele vai vir de uma forma que todo mundo vai saber que ele está voltando. E aí, meu amado, aquele que não estiver vigiando e orando, né, e for pego frio, fora da presença de Deus, aí vai pagar o preço de estar longe da presença de Deus. Amém, amados? Amém, amadas? Então, ficamos por aqui, por mais um vídeo, né, mais 3 capítulos aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, aonde nós estaremos entrando aí nos 3 últimos capítulos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.